Boa noite, senhores. Estamos aqui com mais uma leitura bíblica. Hoje estou aqui com o meu irmão Johnny. Ele pediu para poder participar da leitura bíblica aí. Vou estar fazendo a leitura bíblica hoje acompanhado. Vou deixar que ele comece lendo aí. Ele vai escolher o texto para ele poder começar lendo. Pode escolher aí, Johnny. Se apresenta aí se você quiser. Mateus capítulo 4. Beleza. Pode começar lendo aí, pode começar. Pode ler completo ou é só a metade? É, pode ler um pouco também, né? Ok. Então, vamos fazer assim, ó. Eu leio do versículo 1 até o 11 e você continua do 12 ao 25, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te pão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e montou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Boa. Show. Sim, Você parou em qual versículo? eu parei no versículo 11. 11, né? Aí você Então o continua diabo, o até que até o 25. sim, então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus, né? Aqui fala da tentação que Jesus sofreu no deserto, né? Foi a prova que ele passou, né? Foi tudo aquilo que Uhum. Jesus foi para o deserto poder passar antes de começar a fazer suas obras, né? Antes de tudo aquilo que ia ocorrer, né? Foi a tentação antes da crucificação, antes da remissão dos pecados, né? Então aqui você vê que ele é tentado de diversas formas pelo diabo, né? Você vê o diabo tentando dar comida, né? Tentando bater no ponto fraco de Jesus ali, quando ele estava com fome, tentando oferecer comida para poder ver se ele cair em tentação, né? Pô, vou comer aqui, vou quebrar o jejum, sendo que o jejum já era tudo pensado com um propósito. Então, o diabo tentou quebrar o propósito de Jesus ali, vamos dizer, né? Ele estava fazendo de tudo para que o propósito de Jesus fosse quebrado. Assim como o diabo ele trabalha na nossa vida, tentando quebrar o nosso propósito, né? Aquilo que Deus Jesus, que Deus Pai colocou em nosso caminho, né? Que ele determinou. E o diabo vem e ele tenta atrapalhar de todas as formas a nossa jornada, né? Ele tenta colocar enganação, tenta comprar nós com dinheiro, tenta comprar nós até com comida, né? Com distração, tentando nos distrair, né? Para que nós perdemos tempo com coisas do mundo. Aí ele continua, ele também tenta Jesus usando as escrituras sagradas, né? Você vê o diabo ele usando as escrituras sagradas
colocou no mais alto templo, então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus não dará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então, assim, você vê que o diabo ele vai utilizar também da Bíblia para te enganar. Ele vai tentar te enganar utilizando a Bíblia, só que ele vai tentar te enganar utilizando a Bíblia com contexto quebrado. Tipo, ele vai tirar um versículo de contexto, vai usar contra você pro bem dele, né? Pra ele se fortalecer, né? Pra tentar te enganar. Aí continua aqui, né? Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Que aí é o trabalho que Jesus começa, quando ele sai do deserto, né? Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia, não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Neftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulun e terra de Neftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre Uhum. os que vivem na região escura da morte, né? Que é onde os pagãos viviam, né? E os pagãos, eles foram agraciados com o quê? Com a luz de Jesus Cristo, né? Com a presença dele naquele lugar. Então, talvez muitas pessoas podem ter se convertido, né? Que aí vai estar escrito aqui, ó. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a mensagem e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, assim, provavelmente até muitos pagãos ali até trocaram, né? Se converteram ao cristianismo, começaram a escutar o que Jesus estava ensinando ali, as mensagens do Pai que Jesus tinha trago para a terra, aquilo que Jesus veio ensinar, cumprir, para poder salvar também, né? Para que as pessoas mudassem de vida, trazer o arrependimento, né? Trazer para as pessoas a possibilidade de ter uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida através do Espírito Santo, vivendo para as vontades do Pai, seguindo a Jesus Cristo, claro, e amando ao próximo como a si mesmo e se arrependendo a cada dia, né? A mudança total, né? Que vem com a conversão, que quando o Espírito da verdade habita em nós, né? E nós só temos o Espírito da verdade quando nós recebemos a Cristo Jesus. E ele vem aqui, ser a luz desse lugar e começa a anunciar para todos, né? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, assim, mude quanto a tempo, né? Se você tem o dia de hoje, então se arrependa hoje, mude hoje, troca de vida hoje, para que amanhã você não seja pego de surpresa, né? Você quer continuar lendo? Terminar o capítulo? Pode continuar aí. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Não, não, é no versículo 17. Pode continuar no versículo 17 para baixo. 17 para baixo? Para ficar mais Isso. fácil, né? 17 não, 18, 18, 18. 12? 18, isso, 18. Versículo 18. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. É E o 18. deixando Nazaré, É o versículo 18, João. É o 18. ah, Está no entendi 12. 12. Ah, tá, Você tranquilo. fala, acha aí dá escutar direito. 18? Cadê o 18? Então, para ficar mais rápido, né? Para tarde. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamando Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus a toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Amém. Aqui Jesus ele chama, né, os dois irmãos para o seguir, né, que ele chega nos pescadores, fala assim: vocês querem agora ser pescadores de alma? Tipo assim, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão começar a ser pescadores de homens, né? Vocês vão ajudar pessoas, vão trazer pessoas para mim, vocês vão trazer pessoas, vão pregar a minha mensagem, né? Vocês vão ensinar, vocês vão estar comigo, me ajudando nessa jornada, né? E você vê que na hora eles aceitam, né? Tipo assim, eles já estavam ali, parecia que já estavam até esperando, né, Jesus? Que Jesus chega, faz a oferta, na hora eles já falam, vamos, vamos, aceitamos. Na hora eles já aceitam, já eles nem pensam duas vezes, né? Então, assim, são pessoas que eu penso que talvez estavam até predestinadas a isso, né? Estavam ali, já, a jornada delas era essa. A possibilidade era só aceitar, eles iam aceitar de uma forma ou de outra. Então eles estavam já preparados, né? E aí Jesus ensina e cura muita gente, né? Que você vê ele ensinando, né, nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Você vê ele curando as pessoas, fazendo aí os milagres já, fazendo milagres, curando pessoas, tá dando a boa notícia do reino dos céus. O reino está próximo, que está chegando a hora, arrependam-se, creiam, mudem de vida, porque Cristo está para vir um reino de Deus, né? Está para chegar. E aí ele vai ensinando, né? Falando, nossa, você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida, porque o dia de hoje é o momento. Você tem que mudar hoje, não é deixar para amanhã. Não é falar, amanhã eu vou mudar, vou fazer isso depois. Não, é fazer agora, é hoje. O dia que você tem hoje é o dia que você vai utilizar para mudar de vida. Você quer falar alguma coisa, Gil? É, que tem que mudar, né? Mudar hoje, né? E esquecer o que aconteceu, né? Que esqueceu o ano passado, né? É, Isso que a gente tem que fazer. se arrepender verdadeiramente e esqueça do passado, Exato. porque o sangue de Cristo já foi derramado sobre a cruz e através do sangue do Cordeiro nós podemos nos arrepender dos pecados, né? Temos essa oportunidade, essa possibilidade hoje. Então, sim, quando vem o arrependimento verdadeiro, é você esquecer o passado e viver uma vida nova. É exatamente isso aí. Uhum. É, é Muito isso, bom, mano. então. É isso então aí, meu irmão. Tamo junto, Johnny. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite de sono aí. Que a paz do nosso Senhor Também. Jesus Cristo seja convosco. Que você tenha uma noite abençoada aí. Que Deus te abençoe, irmão. Tamo junto, hein? Valeu aí Tamo pela junto. leitura. Até a próxima. Fique Até na a paz. próxima Bom aí. descanso. Bom descanso você também, irmão. Tamo junto. Tchau. Tchau. Johnny, gente boa pra caramba. Fiz a leitura com o Johnny aí, beleza? Bacana, bacana. Top demais. Johnny sempre aparecendo aí nas lives aí. Quando eu consigo botar ele aí, nós pegamos, eu trago ele aí, né? Deixa eu botar aqui. Prime Video conta. Ô, louco! Isso aqui não é roubado, não, né? R$ 200 o mês, depois você me paga. Ô, louco! 200 conto o mês! Ô, Lopes, que é isso aqui? Você tá me roubando, irmão? Olha só, não entendi.